Meu filho precisa de aparelho ou não? Você sabe como identificar isso? Olá, meu nome é Gabriele Gironi, sou dentista aqui da Clínica Oral Max e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos vídeos anteriores. Hoje nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas que eu recebo no consultório quase diariamente quando o assunto se trata de aparelho ortodôntico na infância. Então, para o vídeo de hoje eu trouxe algumas dúvidas frequentes que aparecem no consultório e eu vou tirando cada uma delas para ir respondendo e já ao mesmo tempo explicando sobre os aparelhos. A primeira pergunta é: o que é um aparelho ortodôntico, um aparelho preventivo, um aparelho funcional, que é usado na infância? Esse aparelho tem a finalidade de ser usado como prevenção mesmo. Esse aparelho ortodôntico preventivo, ele tem essa finalidade mesmo, prevenir problemas futuros. Problemas futuros que muitas vezes não vão ser corrigidos tão facilmente se não fossem corrigidos durante a infância, durante o crescimento ósseo da criança, desenvolvimento ósseo. Então esses aparelhos, eles vão trabalhar nesse crescimento ósseo, tanto da maxila quanto da mandíbula, para que se houver alguma deficiência nesse crescimento, esse aparelho ortodôntico ou estimule mais esse crescimento, ou muitas vezes ele vai ter a finalidade de paralisar esse crescimento que vai ser exagerado para aquela criança e vai trazer problemas bucais, problemas de mastigação, problemas de mordida. Alguns aparelhos ortopédicos, eles também têm a finalidade de ajudar a criança a parar um hábito parafuncional, como o dedo, chupeta, mamadeira. Esses hábitos parafuncionais associados a uma genética, eles podem gerar problemas orofaciais, que a gente fala, muitas vezes se levado para a fase adulta, irreversíveis. Alguns aparelhos ortopédicos, também têm a finalidade de melhorar a posição dentária, corrigir dentes. Então, ele é um aparelho bem completo, que ele pode ajudar nessa questão de hábitos. Ele tem a finalidade de desenvolver o osso, tanto como crescimento, como paralisar o crescimento, e também tem a finalidade de corrigir posições dentárias. E aí, quando a criança vai fazer um tratamento corretivo, ou seja, já na fase adolescência, quando ele já trocou todos os dentes, com certeza o tratamento ortodôntico lá pra frente vai ser menor, ou seja, menos tempo. Como identificar se meu filho precisa de aparelho ou não? É claro que a avaliação com o dentista, principalmente um dentista que tem conhecimento sobre ortopedia facial, é imprescindível. Mas tem algumas coisas que os pais podem ficar de olho ao observar o filho, se ele precisa mesmo de aparelho ou não. Vamos lá para algumas dicas que vocês pais podem observar. Primeiro, verifique o perfil facial do seu filho. Então, olhe o perfil dele, verifique se o perfil é reto, se ele é convexo ou se ele é côncavo. Ah, doutora, mas então se o perfil dele não for reto, ele já precisa de aparelho? Não, calma. É uma característica genética que não necessariamente nos diz que ele vai precisar de aparelho ou não, mas muitas vezes, se ela for exacerbada, por exemplo, um perfil convexo, que é muito convexo, onde o queixo é muito para trás, ou um perfil côncavo, ou seja, o queixo muito para frente, ele pode ser um alerta. Outra coisa, selamento labial. Quando seu filho fecha a boca, ele consegue fechar os lábios sem ter que forçar para fechar? Algumas crianças têm essa dificuldade de fechar o lábio naturalmente sem precisar forçar. Isso já é um indício de que talvez ele precise de um aparelho. O selamento labial, ele é muito importante tanto para a questão respiratória quanto para a questão de proteção dentária. Quando ela não tem esse selamento labial e ela cai,
A primeira coisa que ela vai bater é o dente. Se existe esse selamento labial, muitas vezes o lábio protege esse dente contra esses traumas. Outra coisa, falando sobre a questão respiratória. Meu filho respira mais pela boca, respira pelo nariz, ele dorme com a boca aberta, né? Quando ele fala, você escuta ele respirando, ou ele tem problemas com rinite alérgica. Tudo isso pode ter uma relação direta com uma má oclusão. Pode afetar, sim, a posição dos dentes, a mordida. Faça uma análise da boca do seu filho quando ele morde, né? Quando você olha os dentes encaixados, de um lado é igual do outro, né? Ou até mesmo você olhando de frente, parece que esse lábio é diferente desse lábio. Então tudo isso pode ajudar nesse exame dos pais falarem, parece que tem alguma coisa errada. O aparelho preventivo, ele é fixo ou removível? Isso depende da situação. Existem aparelhos ortopédicos que precisam ser removíveis e outros que necessitam ser fixos. Como que a gente vai saber qual que é o melhor aparelho? Além do exame, né, que o dentista vai fazer, ele vai examinar a boca, examinar o perfil, examinar como que a criança engole também, vai avaliar a fala. Tudo isso ele vai examinar e também vai solicitar alguns exames radiográficos. Raio-x panorâmica, raio-x da face, algumas fotografias, modelos. Todos esses exames vão nos dizer como é o perfil da criança. E praticamente eles nos dizem como mais ou menos vai ser o futuro, como vai ser o futuro do crescimento ósseo daquele osso, tanto da maxila quanto da mandíbula. Se ele vai crescer mais para frente, se ele vai crescer mais para baixo, qual que é a tendência de crescimento e como que está a situação atual. Então esses exames são extremamente importantes para poder avaliar qual é o tipo de aparelho, se ele vai ser removível, se ele vai ser fixo. Isso depende também da colaboração da criança. Aparelhos removíveis exigem mais colaboração. Se a criança não tem maturidade, não tem essa questão de responsabilidade, se precisar levar na escola, não vai perder, não vai esquecer, não vai quebrar. Tudo isso necessita ser discutido com os pais em conjunto para ver o que é melhor para a criança e para os pais também. Nem sempre a gente vai poder escolher, né? Eu gostaria de um removível, mas muitas vezes o melhor para o caso dele é o fixo. Então isso a gente vai ter que analisar as vantagens e desvantagens. Quanto que isso vai afetar se eu não fizer esse tratamento agora, se eu deixar isso para o futuro, se eu deixar depois que ele terminar o crescimento dele? Quanto que isso vai afetar ele? Muitas vezes afeta bastante. Tem muitos tratamentos ortopédicos que são realizados na infância, que previnem cirurgias futuras, extrações dentárias futuras, tempo de uso de aparelho corretivo futuro. E aí a gente já vai para essa questão. Então, eu preciso esperar meu filho trocar todos os dentes de leite para depois eu pensar no aparelho? Não precisa. Os aparelhos ortopédicos, eles são usados nessa dentição mista que a gente fala, aonde a criança tem dentes de leite e tem dentes permanentes na boca também. E aí a gente já vai para a última pergunta. Qual é a idade que eu posso colocar aparelho no meu filho ou na minha filha? Essa é uma pergunta também que a gente precisa avaliar cada caso, cada criança, cada situação. Mas crianças com 5 anos já podem colocar. Hoje existem aparelhos que até antes disso, né, com 3, 4, já podem ser utilizados, aparelhos funcionais. Isso vai depender da situação da criança, da questão dos pais também, né, daquilo que eles desejam para a criança, o que eles acham dessa questão de colocar um aparelho na criança. Mas a gente diz que a partir dos 5 anos, dependendo da gravidade da situação, da mordida, do crescimento, tudo isso, a gente já pode estar colocando. E a gente fala que o quanto antes, melhor. Por quê? O osso da criança é mais maleável, digamos assim, então é mais fácil a resposta, o tempo de uso é menor também, que muitas vezes pode dar mais trabalho para todo mundo, né? Para os pais, para o dentista, para a criança, mas tem alguns casos que o quanto antes a gente conseguir,
já colocar com certeza vai ser muito mais favorável para a criança. Outros casos não, tem outros casos que a gente tem que aguardar. A gente tem que aguardar o último pico de crescimento dele, ou seja, lá pelos 9, 10 anos. Então, cada caso é um caso, porque tem alguns aparelhos que se você coloca muito antes, dependendo da situação, pode ser que quando ele tenha um outro pico de crescimento, volte tudo o crescimento. E aí se perde tudo aquilo que fez antes. E aí alguns aparelhos precisam ser pontuais, ou seja, eles precisam ser colocados naquela fase específica de crescimento da criança. Se o seu filho, se sua filha já faz acompanhamento no dentista desde cedinho, né? Como eu sempre falo aqui, leve a criança desde pequenininho, desde 1 aninho, já faz esse acompanhamento, a gente consegue prevenir muitas coisas, já ir acompanhando. É claro que o dentista tem que ter conhecimento nessa área, se ele não tiver, ele encaminha para o especialista para poder avaliar isso. Em muitos casos a gente precisa sim encaminhar para uma fonoaudióloga, precisa encaminhar para um otorrino, ou precisa associar o aparelho com esses profissionais também. Isso em prol da saúde da criança, né? Hoje a gente, muitas vezes, alguns adultos vêm aqui falar: ah, doutora, eu usei aparelho por muitos anos e a hora que eu tiro, volta toda a mordida. Isso é por quê? Porque é muito mais difícil, dependendo da situação, corrigir na fase adulta, né? Uma má oclusão. Às vezes, é caso só de cirurgia para resolver. E aí, geralmente, a cirurgia não é uma cirurgia tão fácil, é uma cirurgia mais invasiva. Então, por isso que sempre a prevenção, né? A ortodontia preventiva veio mesmo para cuidar aí do futuro das crianças, para que elas não tenham má oclusão, para que elas no futuro tenham uma mordida muito mais equilibrada. Essas são as dúvidas mais frequentes que eu escuto no consultório. Se tem alguma outra dúvida que eu não respondi aqui no vídeo e você gostaria de fazer, deixe aqui nos comentários para que eu possa fazer talvez um novo vídeo ou responder nos comentários mesmo, dependendo da situação. Espero ter ajudado de alguma forma. Um abraço e até o próximo vídeo.